Bom dia, queridos. Bom dia, queridos internautas. Graça e paz. Dando início à nossa live de hoje. Bom dia, Romana. Hoje nós estamos Zezé, estamos hoje em casa, porque estamos em chuva, mas nem por isso vamos estar deixando de falar da palavra que transforma vidas. Hoje nós temos assuntos muito sérios, não que os outros não sejam, né? Todos eles são sérios, sim. E os que estão chegando, bom dia, graça e paz. Reinaldo, Deus te abençoe. Agora dá para ver direitinho que eu estou em casa, né? Porque hoje estamos no dia de chuva. Sejam todos bem-vindos para estarmos falando. Elvis, bom dia. Leila Moura, Deus te abençoe. Hoje nós vamos fazer, Mateus, a live em casa, que estamos chovendo, né? E eu tenho que ter todo cuidado por conta das viroses, né? Então, graça e paz, aqui a missionária Eli Maria. André, Deus te abençoe, da cidade do Recife. Hoje, a Naube, Deus te abençoe. Estou aqui na cidade do Icapuí, atuando como missionária. Bom dia, Itamar, Clécio. Bom dia, Roselita. Então, bom dia a todos. Hoje nós estamos botando aqui o chofar, né? Para tocar a internet de boa. Ai. Deus abençoe a todos. Muito feliz da vida, né? Porque estamos vivos. Apesar de a gente está ouvindo muitas vozes, e a gente tem que ter cuidado nisso, né? Lázara, Maria, socorro, Deus te abençoe. Hoje eu estou dentro de casa, hoje eu não fui para a praia, só fui de manhã fazer aquele vídeo curto. E porque está se arrumando para chover. E a gente tem que ter prudência, né? Para não estar levando chuva desnecessariamente. Obrigado por estarmos juntos. Hoje nós vamos estar falando do 8º milagre de Jesus, quando Jesus restaura o que a religião paralisou. É um assunto muito forte, quente, né? Porque quando fala do sistema religioso, muitos não gostam, mas eu digo a vocês, o que vale é isso aqui, ó.
a palavra que transforma vidas. Se a gente se alimentar dela, eu lhe digo com toda certeza que nós passaremos por tudo aqui na terra numa boa. Por quê? Porque a gente vai nos alimentar, a nossa fé vai cada dia ficar firmada em Cristo e nós vamos estar firmes, independente do que esteja acontecendo pelo mundo. Tá aí, ó, as notícias do Oriente Médio. Missionária, a senhora não tem medo não? Não, queridos. Não. De verdade, eu não tenho medo não. Sabe por quê? Porque Jesus não nos deixou enganados. Ele nos avisou. Já estava escrito há 2000 anos atrás. Ele já tinha nos avisado que tudo isso iria acontecer. Não é verdade? Então, ou eu tenho que ter minha fé com Deus de verdade, ou então eu sou uma farsa, né? Então, é como se você chegasse junto de mim e dissesse: missionária, eu lhe conhecendo, você dissesse: a senhora crê em mim? Creio, confio, né? Aí eu dou a conta de luz para você pagar. E você vai pagar a conta de luz, minha conta de luz. De instante em instante eu estou ligando para você. Você já pagou, e aí você já pagou desconfiando. Então eu demonstro que eu não tenho nenhuma confiança em você. Assim é a nossa relação com Deus. Deus é um Deus pessoal e Ele quer ter uma relação de pai e filho conosco. Então, se Ele avisou em 24 de Mateus tudo isso que está acontecendo, que iria acontecer, então eu devo sossegar. Eu devo sossegar, como eu disse de manhã, no vídeo curto que eu botei aí na plataforma. Deus está no controle de tudo. Se Ele não fizer, ninguém mais faz. Ninguém mais faz. Deus é que tem um domínio. O domínio e o poder pertencem a Jesus. Então, eu tenho que confiar. A senhora não tem medo de morrer, não? Não tenho, não. Sabe por quê? Porque todos nós vai morrer. E sabe por quê? Porque ela disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso é fé. Fé é fundamento firme de coisas que nós não vemos, mas que a gente espera. Então a gente está vendo aí a volta de Jesus, os sinais, tudo se cumprindo. E o que é que eu digo a vocês? Eu trago aqui essas lives numa conotação de plano de salvação. A gente está na série de milagres de Jesus. A gente viu como todos os milagres, aqueles milagres, deixa eu pegar aqui meus pergaminhos, né, que são meus cadernos, que eu estudo, eu escrevo, eu estudo a Bíblia. Então, todos aqueles milagres que eu falei antes, né? A transformação da água em vinho, que foi o primeiro milagre da escola, do início do ministério dele, quando ele estava separando os discípulos na sua escola apostólica. Então, ele ali, em meio a um casamento, ele estava mostrando que ele tinha um controle, desde que ele fosse convidado. E ele foi convidado para aquela festa. Depois, no segundo milagre, a cura do filho do oficial. E ele mostrou ali que todo o domínio e o controle estava sobre ele. Depois veio a cura de Pedro,
quando ele ali em Cafarnaum entrou na casa de Pedro, que provavelmente, segundo os estudiosos, era onde ele morava, ali em Cafarnaum, e ele tocou na sogra de Pedro, e ela foi imediatamente curada, instantaneamente, e aquela mulher se levantou com todo o poder que Deus deu ali, de cura, a Jesus, e ela se levantou e foi servir a ele. O quarto milagre, a cura do leproso, onde aquele homem estava sendo renegado por toda a sociedade, já estava tudo acabado, e Jesus mostrou que quando ele chega na situação, ele tem o controle de todas as coisas e nada está acabado. Depois ele foi no quinto milagre, lá no tanque de Betesda, onde eu gosto de dizer que quando ele entra na porta das ovelhas, no tanque de Betesda, onde ficava o tanque de Betesda, que é a casa de misericórdia, né? Ele deu aquele olhar 380 graus e bateu naquele homem, o olhar dele, e ele foi diretamente naquele homem e curou aquele homem há 38 anos. E depois a gente viu o sexto milagre, né? A libertação em Gadara, onde aquele endemoniado, ele não tinha mais estrutura nenhuma. Você entende o que é isso? Não tinha mais estrutura nenhuma de viver em sociedade. Então, ele passou a viver no mundo dos mortos, em túmulos, em catatumbas, se dilacerava, os próprios demônios destruíam ele, e ali tinha legião de demônios. E Jesus atravessa o mar da Galileia e tem aquela tempestade, e ele acalma a tempestade para ter um encontro com aquele homem que estava esquecido da sociedade, o endemoniado lá de Gadara, né? E hoje não vai ser diferente. Ele entra e ele quebra paradigmas. Oh, como eu amo esse Jesus! Quem mais quebra paradigmas é Jesus. E eu estou trazendo essa série de estudos para que você se levante e você se alinhe com Deus. Entendeu? Hoje o tempo só está para fazer uma coisa. O que é mesmo, missionária? Você que está afastado, desviado, se volte para Jesus. Você que está fraco na fé, se volte para Jesus. Você que não ora mais, que não lê a Bíblia mais, se volte para Jesus. Ame ela, se apegue com ela, porque começamos a etapa final na terra. Muitas águas vão rolar debaixo dessa ponte, que é o mundo. Mas aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. Tem uma fé inabalável, ainda que o cenário mundial aponte outra história, mas ela sabe, porque sabe que Deus está no controle de tudo. Ainda que morramos, saímos dessa esfera e entramos para a esfera celestial, mas o tempo hoje é de preparação. Está chegando o dia, queridos, que não vamos ter mais as internets da vida. Se tiver uma guerra cibernética, acabou-se. E está bem pertinho, viu? Cuba. Depois você entre aí nas redes sociais. Juju, um beijo para você e todos. Viu? Entre aí. Cuba já está sem eletricidade. Isso só são avisos
para as coisas, para os adventos que há de vir. Mas que, quando você está aqui, olha, e você encontra o que mesmo, missionária? O Salmo 23. A suficiência do nosso pastor. O que é isso mesmo, missionária? É que ele é suficiente na minha vida. Ele me preenche em um todo. Ainda que eu não tenho nada, como diz Abacuque, ainda que me falte tudo, todavia eu me alegrarei, exultarei ao Deus da minha salvação. Porque mesmo, se você está aqui, não é religião, não é sistema religioso, que aliás está falido, e aliás a nossa reflexão de hoje é uma quebra de paradigmas, quando o Senhor Jesus confronta. Silvane, Deus te abençoe, filho. Os religiosos, aí, ainda que me falte tudo, o Senhor me preenche. Por quê? Como assim? Porque Ele é o meu pastor. E de nada terei falta. De nada. As pessoas deturpam esse salmo, viu? As pessoas deturpam, mas o salmista, ele quis dizer exatamente: o Senhor me preenche em tudo. Não são coisas materiais, não são coisas efêmeras. Jesus nos preenche em tudo. Jesus é o autossuficiente na nossa vida. Os prognósticos mundial apontam para o fim, mas Jesus já tinha nos alertado: ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Ele disse isso. Então, eu digo isso para você nesse final da manhã. Se firme aqui, leia. Passe mais tempo com ela. Leia, porque aqui você vai encontrar força, ânimos, resposta. Aqui está se cumprindo tudo. Tudo está se cumprindo. E hoje nós vamos fazer a reflexão do homem da mão mirrada. Abra aí a sua Bíblia. Hoje eu estou aqui em casa porque está chovendo lá fora, né? Mateus 12, do 9 ao 14. Vamos? O homem da mão ressequida. Vamos começar? Mateus 12, a partir do 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Lembre-se que sinagoga é uma coisa e templo é outra. A sinagoga é como se fosse um seminário, uma faculdade da Torá, de estudos, né? Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo,
é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. E a estendeu-a, e ele ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirasse a vida. Você veja que tem um paralelo aqui, que eu me lembrei agora, da libertação do endemoniado de Gadara com o exemplo que Jesus falou da ovelha. Quando os demônios saíram daquele homem, que era uma legião, e eles pediram para entrar nos porcos, o Senhor deixou, permitiu, que ele é soberano, né? Jesus, ele é soberano. Então aqui o Senhor Jesus, ele falou: quem vale mais, uma ovelha ou um homem? Porque eles questionaram Jesus: é lícito curar no sábado? Então aqui, mais uma vez, eles ficaram irados, porque para eles, para os fariseus, era mais fácil ter o valor material do que o valor humano, o valor da religiosidade, da religião. É por isso que eu não falo de religião. O meu assunto é a palavra de Deus que transforma vidas. Vou repetir de novo: religare, religião. Religião não religa o homem a Deus. O que religa o homem a Deus é Jesus. É Jesus e é Jesus. O oitavo milagre. Quando Jesus restaura o que a religião paralisa. Hoje, muitos estão saindo do sistema religioso decepcionados, certo? Eu ainda me congrego, eu vou uma vez na semana me congregar, mas eu não boto minhas fichas no sistema religioso, não. Está aqui, ó. A palavra que transforma vidas. Meu negócio está de casa em casa, né? De casa em casa, levando a palavra, fazendo os discípulos. Domus Ecclesia, lembra que eu ensinei uns vídeos atrás? Domus Ecclesia, onde foi que foi criada? Lá em Cafarnaum, na casa de quem? De Simão, Pedro. Era o quê? Domus Ecclesia, era a igreja nas casas. E não se preocupe não, porque isso vai voltar. Vai voltar, vai vir uma perseguição, sim, não só no Brasil, mas no mundo. Já estamos ali na China comunista, na Coreia do Norte, parte da África, na Índia. Os cristãos estão sendo perseguidos ali, e isso vai se estender no mundo. E como nasceu a Domus Ecclesia, ali em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, vai voltar. Vai voltar. E o sistema religioso que só visa isso, vai acabar. Viu? Vai acabar. Quando Jesus restaura o que a religião paralisa. Jesus entra na sinagoga, o lugar da lei, do ensino e da religião. A sinagoga. Ali estava um homem com a mão ressequida, vivia, mas sem função, presente, mas inútil. O homem estava na religião, o homem estava na sinagoga, o homem era um invisível, ele era para aqueles religiosos que estavam nada mais, nada menos estudando a Torá, a lei, mas que não eram cumpridor da lei, eles eram apenas hipócritas que ensinavam a lei, mas não viviam, não praticavam, não tinham amor ao próximo. É forte, mas é verdade. Este milagre não acontece em um campo aberto, nenhuma multidão, mas dentro da sinagoga.
dentro da sinagoga, revelando que às vezes o maior sofrimento está dentro do ambiente religioso. E eu digo aqui com toda convicção, você que está ferido, que foi ferido dentro dessas instituições religiosas, eu quero dizer uma coisa para você, nada está perdido. O resgatador, o que nos resgata, está aqui falando para nós. Firme os seus passos, firme os seus pés, alinhe o seu altar, veja as pedras que estão faltando para você ter uma intimidade. Eles botam, os religiosos, o sistema religioso bota tanto medo nas pessoas, que as pessoas ficam engessadas, que nem esse homem que estava ali com a mão ressequida, mas que nada acontecia. Eram uns cultos frios, era a mesmice, era para cumprir tabela, era para cumprir tudo que era dos religiosos. Mas Jesus, que vê mente e coração, não é todo culto que o Senhor aceita. E qual é mesmo, missionária, o culto que o Senhor aceita? Os adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Eclésia, eclesia, igreja, é eu e você. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Contra fatos não há argumentos. Prego batido, ponta virada. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. A propósito, quem foi mesmo que falou? Eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Quem mesmo falou, né? Então vamos prosseguir. Nós estamos vendo aqui que esse contexto, os fariseus observavam Jesus, não para aprender, mas para acusar, no versículo 10. E não é isso hoje que ainda continua, quando você começa a se ter uma afinidade com o eterno, pregar esta palavra na sua veracidade, fazer o que o Senhor Jesus manda, não o que o sistema manda, porque o que o sistema manda é novidades, movimentos, o sistema cria movimentos, novidades para atrair pessoas, show, coisas dentro da igreja, isso, aquilo. Não, só quem transforma é ela, olha. É a palavra que transforma vidas. A palavra salva, a palavra liberta, a palavra sara, a palavra consola, a palavra transforma, a palavra cura, a palavra restaura, a palavra se verbalizou, que foi o próprio Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O sistema inventa de tudo. Festa, congresso, isso, aquilo, show. E a mesmice, nada muda. Do jeito que entram, eles saem, do jeito que eles saem, eles entram. Então os fariseus estavam ali observando Jesus para o acusá-lo. A pergunta deles não é sincera. É lícito curar no sábado? E não é isso que muitas vezes faz? E isso que tu estás fazendo é certo? Eu vou tirar pela minha experiência de 30 anos no campo missionário. Eu sou uma missionária que eu não peço dinheiro.
não peço dinheiro. Eu sou uma missionária que eu não faço questão de pregar dentro das instituições. Não faço, não faz não, missionária, não. Já pregou, já, mas eu não faço questão. Eu quero ir aonde ninguém quer ir. Eu quero ir. E eu me lembro de alguns questionamentos devido ao meu currículo, que eu sou técnica de enfermagem, sou técnica de geriatria, certo? E alguém perguntou, rapaz, tu estás perdendo tua vida. Agora, né, já na velhice, que era para tu já estar se aposentando, ter ganho dinheiro. Levei o nome de muitas coisas que não importa dizer aqui. Não vale a pena. Mas eu tenho convicção do meu chamado. Eu tenho convicção do meu chamado. 20 anos em favela, os outros 10 anos entre seminário, entre capelania hospitalar, entre ONG, entre várias voluntariado, abrigo de idoso, e eu sou muito feliz. Sabe por quê? Todo mundo não tem o mesmo chamado, sabe? Mas eu ouvi o chamado, como Eliseu ouviu. Eliseu estava trabalhando, eu estava na minha casa com meus filhos, certo? Eu estava trabalhando. E quando eu fui para o seminário teológico, eu não terceirizei meus filhos, não. Todo mundo foi comigo. Todo mundo foi comigo. E a pergunta daqueles fariseus foi uma pergunta obscura, uma pergunta para questionar a Jesus, uma pergunta para intimidar o chamado de Jesus. É lícito curar no sábado? Porque tinha que ter aqueles protocolos da religare, né? Da religião, do sistema religioso. Mas Jesus enquadrou eles. Jesus é um clássico. Aleluia. Jesus é um Lorde, é o Rei dos Reis. Jesus enquadrou eles ali. Então, Jesus, vendo, ele se importava mais com as regras do que com o homem que estava ali há anos com aquela mão ressequida, com aquela mão mirrada. Não ligavam para a dor daquele homem, não é isso que acontece dentro das instituições religiosas? Fale assim, não, missionário, eu falo porque é verdade. Quer o dízimo, quer as ofertas, quer presente para aniversário de pastor, é show gospel, é congresso, é isso, mas com um indivíduo que está ali, não querem nem saber o que está se passando na vida de cada um ali. Tem pessoas ali com depressão, tem pessoas ali angustiadas, tem pessoas ali passando por luta, e tem pessoas ali que têm medo de romper com o sistema religioso, porque tem uma carga de medo que já vem de anos. Mas aqui, olha, aqui diz, ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres, aleluia. Eles não se importavam com homens. Uma necessidade visível, ignorada pela religare, aí vocês entendem o que eu quero dizer, pela religião. Estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, no verso 10. A mão ressequida simboliza, sabe o que, queridos? Paralisia espiritual, estagnação espiritual,
perda de utilidade espiritual, frustração prolongada. Vou repetir em outra conotação, tá bom? A mão ressequida ali no meio dos religiosos, no religare, na religião, no sistema religioso que hoje está falido. E a propósito, missionária, não fale. Eu falo sim. Está aí estampado, olha, a máfia do INSS, dos aposentados. Vocês viram? O que mesmo, missionária? Assim, de igrejas, pastores envolvidos na máfia. Missionária, e o que a senhora acha disso? Eu quero que todos sejam presos e paguem. Missionária, pelo amor de Deus, é exatamente isso. Exatamente isso. Porque o Senhor Jesus não mandou se envolver com isso. O Senhor Jesus, ele disse lá em Marcos 16:15, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Depois, anteriormente, ele disse, ide e fazei discípulo. Eu gostaria que vocês escrevessem aí no chat se eu estou errada. Jesus não juntou tesouro aqui na terra. Alguém disse assim, mestre, me mostra onde é a tua casa, onde tu mora. Segundo os estudiosos, foi um dos discípulos de João, o Batista. Ele disse, as raposas, as aves têm seus ninhos, as raposas têm o seu covil, mas o Filho do Homem, ora, o próprio Deus falando, não tem nenhum de reclinar a sua cabeça. E depois, em uma fala, ele fala, não junteis tesouro na terra. E para que esses religiosos, esses falsos pastores, estão envolvidos em roubo, meninos? Diga aí, em máfia do INSS? Parabéns, Polícia Federal. Parabéns, inteligência das polícias. Cabe mais, porque tem mais, viu? Tem mais, tem muito lobo. Jesus falou. Muitos lobos, e não era diferente. Aqui, ó. Eles paralisam as pessoas dentro das instituições religiosas. Eles paralisam. E a pessoa fica numa inércia, anos a fundo, a fio, com medo até de sair. Onde Jesus não deixou isso. Agora, uma coisa. Mergulhe aqui, olha. Mergulhe aqui. Na palavra que transforma vidas. Ame a Bíblia para ser salvo. Ame, leia a Bíblia para viver. Leia a Bíblia para vencer. Pratique. Você vai ver o mundo se acabando e você, que nem um morão de porteira, ali, as notícias chegando. E você, eu estou em Cristo. Se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. 2005, já contei isso. 2005, na favela, 7 de setembro, um beco bem estreito, a missionária ali, e a bala comendo no centro. Eu estava falando do amor de Jesus a um desviado. E ele disse assim para mim, missionária, por que a senhora está rindo?
numa situação dessa. E eu disse a ele, eu estou rindo porque se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou. E você que é bem pretinho, tá branco. Ele disse, missionária, eu estou branco porque eu sei, se eu morrer agora, para onde eu vou, né? Então, o apóstolo Paulo disse, o meu viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho. Estamos em bancarrota, está tudo se cumprindo. Então, aqui a religião paralisou ali aquele homem que tinha a mão ressecada. Agora, vamos em outra conotação. Paralisia material, paralisia emocional, paralisia, vamos na ordem, paralisia espiritual, paralisia emocional, paralisia material. Estagnação espiritual, estagnação emocional, estagnação material. Perda de utilidade espiritual, perda de utilidade emocional, perda de utilidade material. Frustração prolongada espiritual, frustração prolongada emocional, frustração prolongada material. É isso que o sistema religioso fez com muitos e está fazendo muito. É isso. Estagnando as pessoas como aquele homem da mão mirrada. Mas Jesus foi ali na sinagoga e o paradigma foi acionado ali. Acionado ali. Nós estamos vendo o sistema religioso falido. Não tem para onde correr. Escândalo por cima de escândalos. Ou não? Quem foi mesmo encontrado num motel, infartado, com outra mulher casada? Um pastor. Fale não, missionária. Falo sim. Lobos travestidos de sacerdotes. É isso que a religião e Deus ele está escancarando. Deus está tirando o cortinado para saber que as coisas de Deus são sagradas. E a religião que não une o homem a Deus está falida. E a agenda do anticristo e a turma do mal já está enquadrando a religião, o sistema religioso. Sabe qual é a verdadeira religião que Tiago disse? É cuidar das viúvas e dos órfãos. Essa é a verdadeira religião. Se eu estiver mentindo aí, os irmãos podem usar o chat. Vamos ver? Um minutinho. Um minutinho só. Ai, Tiago 1:27. Vamos ver? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos, e das viúvas em suas dificuldades. E mais o que, missionária? Manter-se livre da corrupção do mundo. E ali o Senhor bateu de frente com os religiosos. Quando eles testaram Jesus, é lícito, os religiosos, oh meu Deus, curar no sábado. E Jesus, que sonda mente e coração, estava vendo eles cheios de boas intenções.
mas as avenidas do inferno estão pavimentadas de boas intenções. A religião pode ver a dor, mas não se move para curá-la. Quantos estão sofrendo dentro das instituições religiosas e ninguém faz nada? Um coração mal intencionado, revelado por Cristo. Ninguém se esconde, queridos, ninguém se esconde de Jesus para acusar Jesus. No versículo 10, os fariseus conheciam a lei, e não é isso que os religiosos fazem. Estão cheios nas faculdades teológicas, nas universidades teológicas, nos seminários, nos corredores dos grandes sistemas religiosos, mas também está sendo exposto aí nos grandes escândalos, como no caso da saúde, do INSS. E eu acho bom que eu quero que o Senhor tire todas as máscaras. E Ele está tirando. Os fariseus conheciam a lei, frequentavam a sinagoga, mas não tinha compaixão. Porque a verdadeira religião é a que Tiago disse, cuidar dos órfãos e das viúvas. E ainda se manter-se livre da corrupção do mundo. Qual é a lição que nós tiramos dessa reflexão aqui? Nem todo questionamento espiritual, alguns são apenas armadilha disfarçada de gelo, né? E aqui eu quero contar uma experiência que eu me lembrei agora, quando eu distribuía uma vez na semana uma sopa na favela, ali para aquelas mães, as crianças, e eu tinha um carro de mão, como eu morava na vila, e a vila é rodeada de favela, uma favela enorme, e eu levava aquele caldeirão, as coisas, os insumos da sopa, e ali tinha um irmão, que eu não vou dizer o nome, um crente, que ele, missionário, eu vou lhe ajudar. E ele me ajudava a levar ali aquele carrinho de mão, e teve um dia, a última sopa que ele foi me ajudar. Aí ele disse, missionária, essa é a última sopa que eu venho lhe ajudar. Aí eu disse, por quê? Vai viajar, que ele trabalhava à noite. E aí disse, não, foi porque o pastor me chamou e disse que não era para eu lhe ajudar. Eita, Lele, eu disse foi, ele disse foi, porque eles vão me separar para diácono e não era por estar andando com a senhora, porque a senhora, essas missão da senhora, né, a senhora sabe. Eu digo, não sei. A religião, os religiosos, né, bota cargo, bota peso e depois mente. E no final, ele não me ajudou mais, e no final, nem consagraram ele para diácono, e eu estou aqui fazendo a obra do Senhor, né? Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, no versículo 11, né? Jesus revela o verdadeiro sentido do sábado que a religião usava para oprimir as pessoas, né? Qual é o verdadeiro? A religião, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O sábado foi feito para o homem. O que é isso? Descanso. Não o homem foi feito para o sábado, né? Jesus usa a lógica da misericórdia. Misericórdia eu quero e não sacrifício. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. A vontade de Deus nunca entra em conflito com o amor dele. Então aquele homem estava ali anos com aquela mão ressequida, e aqueles religiosos não estavam nem aí. A ordem que
desafia a fé. Então disse ao homem: estende as tuas mãos. A tua mão, no versículo 13. Jesus diz ao homem: estende a tua mão. A tua mão. Jesus manda o homem fazer justamente o que ele não conseguia fazer e o que a religião não mandava ele fazer. A cura aconteceu na obediência. Obedeça a voz de Deus, olha. Tem muitas vozes por aí. Deus falou, Deus me disse, Deus me mostrou, mas essa aqui, olha. Essa aqui, Alfa, Ômega, essa aqui, toda a Bíblia, ela é cristocêntrica. O Alfa, Jesus, o Ômega, Jesus. O meio entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, o período interbíblico, 400 anos de silêncio, estava ali, cristocêntrico, Cristo no centro. É esta que nós devemos obedecer, viver, se apegar, e como é mesmo missionária lendo, comece aos pouquinhos, comece no Novo Testamento, comece nos Salmos, comece orando a palavra, comece vivendo a palavra, aos pouquinhos, de repente, você e eu nos tornaremos um gigante na fé. Glória a Deus. A vontade de Deus nunca entra em conflito com o amor. A ordem desafia a fé. Então disse ao homem: estende a tua mão. Jesus manda o homem fazer justamente o que ele não conseguia fazer. A cura veio na obediência. Sabe qual é o alfabeto do crente? Não? Do cristão? Eu vou ensinar. Vamos ensinar aqui? A missionária vai ensinar. O, B, D, C. Mesmo sem entender. Obedeça mesmo sem entender. Tenha fé mesmo sem entender. Se apegue a Jesus mesmo sem entender o futuro. Se apegue à palavra mesmo sem entender. E eu me lembro de uma experiência ainda nos anos 90, nos meados dos anos 90, onde eu passei uma situação muito... Eu era seminarista ainda. E eu fui escalada para uma cidade chamada Araruna, lá em Paraíba. E a prova era muito grande. Sabe aquela prova? O pessoal saindo do Egito, atrás Faraó, do lado as montanhas, do outro deserto, na frente o mar, e você sem perspectiva de nada. E de repente me escalaram, o reitor me escalou lá para Araruna. Quando eu chego lá, eu fui escalada em um cinema desativado, né? Para ministrar ali. Só tinha mais pessoas que não tiveram experiência com Jesus. E ali eles saíram, que eles foram ver um terreno, para uma compra de um terreno. E a liderança deixou na minha mão, disse: seminarista, você vai ministrar aí. Eu disse: eu não tenho palavra nem para mim. Eu não tenho nem palavra nem para mim, eu vou ministrar para os outros. E eles saíram, como que dissesse, te vira. E eu era muito nova ali, tinha meus 30 e poucos anos, 38, 36, eu não me lembro. E ali eu fiquei sentada uns 5 minutos e ninguém ali na frente, o povo esperando, né? E eu vi claramente no meu ouvido: Eli Maria, você sabe qual é o alfabeto do que me serve? Foi esse que eu ensinei a vocês. Obedecer, mesmo sem entender. Mas eu estava numa tristeza, numa rebeldia emocional tão grande, que eu nem me apercebi. De repente, o Senhor me deu Josué 1,
quando é a transição do ministério de Moisés para Josué, quando o Senhor diz a Moisés, a Josué, não te mandei eu, te esforça e tem de bom ânimo. E ali eu me levantei e ministrei, e foi muito bom, e eu aprendi ali que a cura vem, a cura emocional, a cura espiritual, a cura material, vem através da obediência. Deus mandou e o homem fazer justamente o que ele não poderia fazer. A cura acontece na obediência, obedeça. Creia, obedeça, porque hoje começará uma nova trajetória na sua vida, né? E ela é restaurada completamente. A vida, a mão daquele homem é restaurada. O milagre, mas os fariseus conspiraram, no verso 14, contra Jesus. Enquanto o homem era restaurado, eles planejavam matar Jesus. Enquanto o homem recebia vida nova, nova vida, eles planejavam matar Jesus. Enquanto o homem estava numa nova expectativa de vida, numa nova perspectiva de vida, num novo ciclo de vida, eles estavam tramando para matar Jesus. Eles endureceram o coração. E qual é a lição que a gente tira desse milagre? Que liberta uns, o milagre que liberta uns endurece a outros. Então, nessa conjectura que nós estamos vivendo, nesta última hora que nós estamos vivendo, que era para a cristandade estar buscando o milagre de Deus, a transformação, o sobrenatural de Deus, nessa dimensão que nós estamos vivendo e tudo que está acontecendo, muitos estão endurecendo o coração. Está se cumprindo o que a palavra de Deus diz. Quem é santo, se santifique mais. Quem é limpo, se limpe mais. E quem é sujo, se suje mais. Né? O homem recebeu o milagre e ficou ali feliz. Mas outros endureceram os corações. Os fariseus planejando como matar Jesus. Verdades centrais do milagre. Jesus cura onde ninguém esperava. Jesus cura onde ninguém esperava, né? Testaram Jesus. Jesus veio e quebrou paradigmas. E eu sei de uma coisa que eu quero dizer aqui a vocês, que eu estou sentindo no meu coração, que nesses últimos dias, nesses impasses mundial, essa situação que está acontecendo no Oriente Médio, tudo isso, Cuba já sem eletricidade, tudo isso acontecendo, escute o que eu vou lhe dizer. Aqueles que têm confiança plena em Jesus provarão dos maiores milagres nesses últimos dias. Glória a Deus, vocês sabiam disso? Sabe por quê? Porque na Covid, foi a época onde Deus operou milagres e milagres. Aleluia, receba. Tire o medo do seu coração. Oh. Jesus vai operar milagres nas nossas vidas. Pode estar as ogivas nucleares apontadas umas para outras. Deus, Ele vai operar grandes milagres. Ele vai restaurar vidas. Ele vai transformar vidas. Muitos que não criam na palavra, ateus, creia nisso. Creia nisso. Que vê hoje a escola
teológica das últimas coisas, da escatologia, estão mudando seu conceito, porque está se cumprindo. Está se cumprindo. E vai ser no meio dessa esfera, dessa dor mundial, que Deus vai levantar homens e mulheres de coragem. E o sobrenatural vai acontecer. Na pandemia, eu tive a maior experiência na minha vida, quando eu fiquei no fundo da rede. E com 3 dias de Covid, Deus abriu minha visão e me deu uma revelação assim, sobrenatural. Assim o Senhor vai fazer conosco. Não se preocupe, sabe? O burburinho é que o petróleo vai acabar, mas Jesus não acabou. O burburinho diz que a comida vai acabar, mas Jesus tem o controle de tudo para os seus. O burburinho está dizendo que os Estados Unidos, que já se apropriou de Cuba de uma certa forma, vai tomar conta do mundo, mas domínio e poder pertencem a Jesus. Três anos, vai fazer 4. O médico disse a mim que provavelmente era um câncer de útero. Paz do Senhor, queridos. E eu estava sozinha aqui, humanamente falando, em Capuí. Que eu durmo em rede. Eu saí de rede e botei minha cara no pó. E eu disse, Pai, eu não vou fazer nenhuma campanha. Eu não vou orar para que o Senhor cure. Eu não vou orar para que o Senhor me leve. Eu vou orar para que a sua vontade na minha vida venha a ser manifestada. Só te peço uma coisa, não deixe eu murmurar. E é isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Não murmure, não tenha medo, tenha fé. Tenha fé, porque domínio e poder pertencem a Jesus. Domínio e poder pertencem a Jesus. Deixa eu responder aqui. Alguém ligou para mim, peraí. É minha filha. E ali, Jesus fez coisa grande. Quando abriram e tiraram tudo, viram algo diferente. Viram algo diferente, porque domínio e poder pertencem a Jesus. Estava ali o autor da vida naquela sinagoga. Estava ali o Deus Todo-Poderoso e os religiosos tramando para matar o autor da vida, o autor da nossa fé. E eu quero dizer uma coisa para você, e eu quero ensinar o que Paulo nos ensinou. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Não tenha medo. Pode ver a notícia que for. Pode ser
a notícia que for. Não tenha medo. Fique ali firme. Eu sei que o meu Redentor vive, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Essa é a nossa mensagem desses últimos dias. Obrigado, Rosana, pela essa rosa. Obrigado. Agora, Jesus confronta o legalismo religioso. Jesus restaura dignidade, função e propósito. É isso que eu quero trazer para você nesta início de tarde. Jesus restaura propósito, planos. Vai ter uma guerra mundial. Jesus está no controle. As ogivas nucleares está aí. Jesus está no controle. Vai faltar petróleo. Jesus está no controle. Vai faltar comida. Jesus está no controle. Estavam no deserto. Por isso que eu digo a vocês, lê, pelo amor de Deus, lê que tu se alimenta. Lê, bota ela lá na tua cama, lê ela. Meu amor, lê ela. E o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós. Jesus verbalizou. No meio do deserto, o Senhor fez o que acontecer? Codorniza. E fez mais, vinho o que? Fez o pão do céu, o maná. Ele não vai nos desamparar. Aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas firme permanecerão. Missionário, se eu morrer, e tu vai morrer um dia, estaremos com ele. Amém? Aplicação prática. Porque se antes da aplicação prática de Jesus restaura dignidade, função e propósito, o poder de Deus se manifesta onde há obediência. Agora, essas manifestações só acontecerão se tiver obediência, tiver o alfabeto que eu ensinei, lembra? O alfabeto do cristão, obedecer, mesmo sem entender. Então, aplicação prática. Há pessoas na igreja com mãos ressequidas. Há pessoas no sistema religioso com mão ressequida. Dons paralisados. Há áreas da nossa vida que precisamos ser estendidas a Jesus. O que é que está lhe paralisando? O medo? Eu profetizo nessa tarde que toda paralisia espiritual, emocional, material, saia da nossa vida em nome de Jesus. Na área da nossa vida que precisa ser estendida, Deus ainda cura o que a religião deixa morrer. O sistema religioso está deixando morrer, o Senhor ainda cura. Ele liberta. E a conclusão da nossa reflexão de hoje, do 8º milagre, Jesus entra na sinagoga não para manter estruturas, mas para restaurar pessoas. Estrutura é isso aqui, parede. Igreja é eu e você. Parede, CNPJ, é instituição. Isso aqui é instituição. Onde ele chega, o que estava seco volta a viver. Comece, queridos. Vê o que essa tua missionária está dizendo. Volta para os cultos domésticos nos lares. Volta a buscar Jesus. Faz isso. Volta a ler a Bíblia. Começa com um pouquinho. Volta porque Ele está voltando. Estende a tua mão. Essa é a ordem de Jesus que ecoa ainda nos dias de hoje. Estende a tua mão.
estende a tua mão. E o apelo que eu te faço para mim e você, para você e para mim, que talvez sua mão esteja ressequida na fé, no ministério, na esperança, nas emoções. Jesus não pode Jesus não pede para mim e você perfeição, mas Ele pede entrega. Vamos nos entregar hoje. Estenda a sua mão para esse milagre. E o que vai acontecer através da sua obediência são milagres extraordinários. Fique com o que eu te falei. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, nós vamos provar dos maiores milagres da nossa vida, que jamais provamos, do sobrenatural de Deus. Creia, tire o medo do seu coração e recebe vida, recebe força, recebe esperança, porque o Rei dos Reis está voltando. Vamos orar? Aqui eu posso fechar os olhos, que eu estou em casa. Glória ao teu nome, Pai. Pai Santo, glória ao teu nome. Tu és santo, tu és poderoso, tu és tremendo. O Senhor tem estendido as tuas mãos para as nossas mãos. E nós nos colocamos diante de ti, com toda a humildade, com toda a simplicidade, te pedindo, Pai, que o Senhor tome conta da nossa vida. Nos entregamos a ti. Entrega, queridos, a tua vida a Jesus nesta manhã. Já estamos no fim. Entrega a tua vida de verdade. Entregamos a minha vida a ti, a nossa vida a ti, para que o Senhor tenha o controle total da nossa vida. Domina a nossa vida, toma o nosso livre-arbítrio. Que a tua vontade seja soberana na nossa vida. E que tudo que está paralisado, ressequido dentro de nós, seja tirado, seja arrancado, seja destruído, em nome de Jesus. Recebemos esta palavra da tua parte, Espírito Santo da verdade. Te pedimos, Senhor, que nesses últimos dias tira o medo do nosso coração. Tira a incerteza, a frieza, a ignorância espiritual, mas que possamos ver pelos olhos da fé dias melhores, a nova Jerusalém, o Senhor vindo nos buscar com os seus anjos. Pai, restaura a nossa vida espiritual, restaura a nossa vida emocional, restaura, Senhor, nos cura mente e corpo, restaura a nossa família, Pai, em nome de Jesus. Opera milagres, e a honra, e o louvor, e o domínio, e a majestade, e o poder seja dado para ti, Pai, em nome de Jesus. Toma todo este planeta, todas essas nações, os continentes, ali o Oriente Médio, nenhum homem pode acionar nenhum botão que não seja da tua vontade, porque domínio e poder pertence a ti, Jesus. A ti, domínio e poder. Cremos nisso. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado e o teu carinho nas nossas vidas. Toma a vida de cada internauta.
os que entraram, os que saíram, os que vão ver no gravado. Vai tomando a vida de cada um. Que essas mãozinhas que eu estou devolvendo, Senhor, seja de vitória, seja de triunfo, para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Começa a praticar a partir de hoje o Salmo 91 antes de você dormir. Você faz isso? Faça isso para a missionária. Faça isso. Vá para o seu bem todos os dias antes de você dormir. Você leia o Salmo 91. Deus abençoe a todos. Vocês são especiais. Entende? Vocês são o melhor de Deus. E eu quero dizer que amo vocês. Porque amor não é sentimento, é mandamento. Deus abençoe a todos. Não esquece de orar por essa velha missionária. Ela é carente das orações também. Um beijo no coração. Amém?